Muito bem, paz do Senhor para todos os nossos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, paz do Senhor também para os nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Também queremos saudar com a paz do Senhor a todos os nossos pastores, dirigentes de congregações do nosso campo de Bangu. Queremos também aqui saudar os nossos amigos que nos acompanham nessas aulas e sempre mandam comentários sobre as aulas. Nós queremos agradecer e pedir que você continue orando por nós para que o Senhor continue nos conceda graça para estarmos nesse trabalho, né? Continue orando pelo nosso pastor presidente, pastor Sóstenes, que através dele, né, a bênção de Deus na vida do nosso pastor, do seu ministério, nos alcança e através dele esses canais aqui têm acontecido, né, no Ministério de Bangu, que tem sido bênção para todos nós. Então, que você, ao orar sempre, né, lembre do nosso pastor, do nosso ministério, do seu ministério e também do nosso campo de Bangu. Nós queremos adorar a Deus pelas oportunidades ricas que o Senhor tem dado para nós. E no decorrer desse trimestre estamos estudando esta lição, que é o livro de Levítico, que é um manual, conforme já vimos nas lições anteriores, de adoração a Deus. Claro, nas lições a gente não vai tentar traduzir, isso aqui é uma coisa interessante que eu gostaria de chamar a atenção dos professores, e o aluno ou muitas pessoas se apegam a muitos detalhes e às vezes certos detalhes que se ficam tentando chegar em um assunto que às vezes não chega a lugar nenhum. Então o interessante é o entender, é ter uma visão geral, né, do assunto, para que você tenha e o aluno tenha um entendimento de como foi, como era, como foi apresentado naquela época, né, a simbologia de Cristo, né, trazendo sempre a tipologia de Cristo. Então, isso é que é interessante você, como professor e quando estiver passando a aula, tentar decifrar os mínimos, né? Tem gente que se apega em detalhezinhos da vírgula, da cedilha do assunto. Então, evitar esse tipo de muito apego a muitos detalhes para que o aluno entre no entendimento, né? É só para ter uma visão, entender como é a característica desta oferta, do tipo de adorar a Deus. Então, muito bem. Antes até de começar, nós temos aí o motivo da oração, que é sempre bom lembrar aí ao professor. Ore para que sempre sejamos submissos à autoridade da palavra de Deus. Quer dizer, a oração para que nós sejamos sempre submissos à palavra de Deus. A palavra de Deus, né, faz até lembrar algo interessante. Um irmão falava que existem aqueles crentes que são mergulho e pule, né? Eles mergulham na graça, no que é bom para ele, e quando é alguma coisa que aperta ele, ele pula. Não, isso não é para mim, né? Não, esse é para mim, esse aqui não é. Então, para que nós saibamos, né, lendo a palavra de Deus, sermos obedientes à palavra de Deus. Na atualidade, nós temos aí, tão próximo de nós, as autoridades, né, de alguns países já querendo proibir a leitura da Bíblia, né, já criando leis para impedir o estudo ou o conhecimento da palavra de Deus. Então estamos vivendo nos dias difíceis e eu poderia arriscar e dizer aqui para todos nós que estamos participando aqui desta aula que devemos buscar a palavra de Deus enquanto a podemos achar. Infelizmente, muitas pessoas têm abandonado a leitura da Bíblia, muitas pessoas não gostam, mas este é o alimento. É a palavra de Deus que alimenta a nossa alma, né? E os dias difíceis estão chegando e as coisas estão próximas de nós, nosso país. Então, ao orarmos aqui, lembrarmos também desses países vizinhos que estão também fechando esta condição de ensino, de evangelismo, não é isso? Muito bem, o tema então é da lição 3, com o tema A Oferta de Manjares. Lição 3, A Oferta de Manjares. Nós temos aí o texto áureo, que é o texto bem em destaque, diz assim: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então esse aí é o versículo
tema, o texto áureo aí, onde ele quer falar sobre o assunto. E a verdade aplicada, que é o resumo da lição, na visão do comentarista, né, é o teor da lição do que ele quer falar, diz assim: Cristo é o perfeito alimento que Deus enviou a este mundo e só Ele pode satisfazer todas as necessidades do homem. Aqui é o resumo que ele fez desta lição. Nós sabemos aí que a oferta de manjares, né, a oferta de cereais, oferta, né, esse aí é o tema. Então, os objetivos da lição: primeiro objetivo, identificar os ingredientes da oferta de manjares. Segundo, mostrar o valor da oferta para Deus. E terceiro, ensinar que o sofrimento nos edifica. Então, nós temos esses 3 objetivos aí para olhar e para trazer esse assunto para os nossos alunos. Então, vamos lá para o primeiro objetivo: identificar os ingredientes da oferta. Nós temos logo na introdução da revista, o comentarista diz que a oferta de manjares era voluntária. A gente aprendeu isso lá, né, que a oferta tinha que ser voluntária. Você faz uma oferta de coração voluntário. Então, isso era o princípio. Esta oferta tinha o propósito de conduzir o povo até a presença do Senhor e de abençoar o sacerdote. Então, nós vamos observar que na introdução ele já dá uma ideia de que esse tipo de oferta era uma oferta que abençoava, oferecendo ao Senhor, mas abençoava também ao sacerdote. A gente vai entender por que ele faz esse comentário. Vamos aqui nos ingredientes da oferta. Na oferta, nós tínhamos a flor de farinha, que seria, né, uma farinha de trigo moída, né? A flor de farinha era trigo passado em peneira muito fina. Então, tinha o trigo. Nós tínhamos o azeite. O azeite na oferta de manjares é o símbolo do Espírito Santo. E nós temos o incenso também. Então, nós temos a flor de farinha, o azeite e o incenso. Aqui na nossa lição, o comentarista ele coloca, né, alguns comentários aqui sobre o tipo, sobre a farinha. Ele dá até aqui: a farinha feita de trigo tem como característica ser bem fina, os grãos apresentando uma uniformidade, o que representa muito bem o ministério terreno de Jesus Cristo. Ele faz esta ligação. Eu estava estudando também em alguns comentários bíblicos, né, que eu achei, que na verdade também o propósito, né, era um ato voluntário de adoração, reconhecimento da bondade das provisões de Deus e a devoção a Deus. Era também uma oferta feita como agradecendo pela fertilidade da terra, né, pelos frutos, pelo trabalho humano. Então, os propósitos dessas ofertas, né, nós temos aí até o comentário também da Bíblia. Eu tenho aqui a Bíblia Pentecostal, que num dos comentários da Bíblia Pentecostal, ele fala, né, que o ato voluntário de adoração, reconhecimento da bondade e das provisões de Deus. Então, a flor de farinha aqui, o comentarista, ele fala que feito de trigo, tem como característica ser bem fino e representa o ministério terreno de Jesus Cristo. Então, é uma visão, né, que o comentarista coloca aqui sobre a flor de farinha. O azeite, que é muito comum, né, a gente já sabe que um símbolo do Espírito Santo de Deus também é o azeite, e o símbolo do Espírito Santo, a flor de farinha era amassada com azeite, então eles eram preparados junto, né? A flor de farinha, o azeite e o incenso. Vamos aqui, o incenso é também como um cheiro agradável, né? O incenso era um produto trabalhado em algum lugar aqui, que eu dei uma olhada, comenta que ele era de uma cor amarelada, ele era um gosto amargo, mas tinha um cheiro suave, atraente. Então, este sacrifício era feito com estes ingredientes, onde você colocava a flor de farinha misturada com azeite e o incenso. Interessante que isto era feito em casa, né? Se você ler no capítulo 2, e quando alguma pessoa oferecer a oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E trará, quer dizer, dá a ideia de que ele fará essa mistura em casa e levará aos filhos de Arão, né? Então aqui nós vamos observar aqui no primeiro item, identificar os ingredientes da oferta de manjares. A gente olha aqui essa questão
do trigo, da farinha, da flor de farinha, do azeite misturado e do incenso, que eram preparados em casa. O comentarista faz até um levantamento interessante, que o culto, a adoração a Deus, ela precisa, antes de qualquer coisa também, ser feita em casa. Começa em casa a adoração a Deus. Tudo que você vai fazer, você prepara em casa. Quando você vem para o culto, quando você vem para adorar a Deus na sua igreja, você se reúne com seus irmãos para adorar a Deus, você tem que também estar preparando este ambiente, né, de casa, porque não existe uma fórmula mágica. Tem umas pessoas que é como se o crente ele fosse uma máquina, né, um robô, que ele aperta o botão, pronto, entrei na igreja, apertei o botão, pronto, virei santo, né? Agora o Senhor vai receber toda a minha adoração porque eu apertei o botão. Aí saí, tirei o botão, pronto, agora eu estou totalmente light, de novo, posso fazer o que quiser. Não é assim. Então, é uma coisa para discutirmos com os nossos alunos. A preparação de oferecer o sacrifício a Deus é algo que tem que estar numa constante dentro do ofertante, dentro de casa, do nosso ambiente. Ao trazermos a oferta, ela tem que ser preparada em casa. Então, foi algo interessante que eu achei nesta lição, aqui para que você pode trazer e conversar com o seu aluno. A outra questão, né, trazendo a oferta aos sacerdotes, entregue aos filhos de Arão. Então, ele pegava um punhado daquela farinha, né, daquela mistura, e ele oferecia num sacrifício, ele queimava aquilo lá. E o que sobrava desta oferta era de alimento para os sacerdotes. A gente observa aqui que tudo, nas primícias de tudo que se adora a Deus, tanto tem a responsabilidade, aqui no caso de quem levava, né, a oferta, como o do que faria o sacrifício, o que ofertaria, no caso o sacerdote. E aqui esse ato de queimar, aquilo era como oferta santa ao Senhor, tinha que subir um cheiro suave ao Senhor, não poderia ter fermento. E aqui você pode discutir com o seu aluno, trazer sobre isso, nessa mistura, porque tinha 2 itens interessantes que você pode estudar melhor, trazer nessa oferta de cereais ou nessa oferta de manjares. A oferta ela podia ser crua, e quando crua, ela era acompanhada de azeite e incenso, e ela podia ser cozida. Ela, quando era cozida, ela era assada, né, em forno, em 3 formas aí, ou no forno, ou na assadeira, né, numa panela de assadeira aí, ou uma frigideira. E aqui o comentarista ele menciona sobre esse preparando a oferta, que ele diz que a oferta tinha que não podia ter fermento. Nessas cozidas não poderia haver fermento ou mel. E aqui traz um contexto nesta oferta, porque o mel naquela época, ou na verdade o fermento, ele tinha um símbolo do pecado, né? O fermento tinha um símbolo do mal, das coisas que eram fermentadas. Na Bíblia, quando se fala sobre o fermento, é sobre coisas ruins, né? Coisas do mal. Então, na oferta para o Senhor não poderia, e representando aqui o próprio Cristo, né? Aqui, como até na Bíblia pentecostal, Bíblia de Estudo, tem um comentário lá, ele faz um quadro interessante, você pode olhar aí depois, professor. Ele fala assim: qual é a tipologia dessa oferta? Destaca-se aqui a perfeita humanidade de Cristo, ressalta-se a entrega de sua vida. A gente olha o corpo de Cristo sem fermento, como o Senhor sofreu, ouviu as acusações, como um cordeiro mudo, ele ficava ali, ele poderia se irritar, ele poderia desistir, num contexto, né? Poderia, né? Ele estava ali para cumprir, jamais desistiria, mas tudo poderia acontecer, mas ele permanecia, porque sem fermento. Foi a verdadeira, um exemplo, né, de servo cumpridor da palavra, da vontade de Deus. Então, nós vamos observar aqui que a oferta cozida, ele coloca aqui o item 3.2, ele coloca a oferta podia ser cozida de 3 maneiras, ele bota esses 3 modos, podem sugerir os tipos de sofrimento que Jesus enfrentou durante seu ministério, como também as experiências. Ele fala aqui a oferta, ele dá um exemplo da oferta queimada no forno e ele faz uma associação entre os sofrimentos internos e os externos, né? Quando ninguém via, quando ele estava sozinho, mesmo Satanás ali perseguindo ele, quando ele estava fora e as pessoas também acusando. Então, ele dá um exemplo aqui do
típico sofrimento de Cristo. E a oferta também com sal. O sal era obrigatório na oferta de manjares. O sal tem muitos símbolos na Bíblia. O sal, na Bíblia fala, né, sobre a característica que tem o sal de preservar. O fermento tem de levedar, de azedar, de fazer uma coisa, vamos imaginar, se você bobear, apodrecer, né? Levedar, estragar, azedar. Então, o sal tem o contrário, ele preserva. Então, nós possamos passar esta ideia para os nossos alunos sobre qual era a ideia da oferta de manjares. A oferta de manjares, né, é o ato voluntário de adoração, reconhecimento da bondade das provisões de Deus. Este era o objetivo da oferta de manjares. Você, de toda essa fertilidade do campo que Deus dava, e aqui dentro desses tipos de ingredientes, nós temos aí extraídos algumas características, né, na tipologia, a perfeita humanidade de Cristo e a sua entrega total. Então, um Cristo que sofreu, que é o item 3 aí do comentário, fala ensinar que o sofrimento nos edifica. Antes até de ensinar o sofrimento, voltando que eu acabei pulando o item 2, né, mostrar o valor das ofertas para Deus. Então, Deus valoriza a oferta, né? Então, quando você leva a sua oferta, ali, nesse caso da oferta de manjares, temos o sacerdote ali oferecendo a parte primeira ao Senhor. Tudo que era queimado era santo do Senhor, o que sobrava dali era para alimento dos sacerdotes. Então, esta forma é interessante. Porque que Deus se agrada dos sacrifícios? Quando você faz com o coração voluntário, você faz para Deus. Existe a responsabilidade ali do sacerdote, do ofertante, quando ele está trabalhando também, de não profanar o que é santo de Deus. Então, tudo que você for fazer, faça com a sua consciência para Deus, né? E Deus se agrada da oferta que é feita com o coração. E o terceiro item, ensinar que o sofrimento nos edifica. Claro, tudo que você, aqui nesse contexto, aqui falando sobre os bolos que foram feitos, no item 3 você dá uma lida aí sobre esse item preparando a oferta. Então, essa oferta produzida na caçarola, que como ele diz, simbolizam os sofrimentos que Cristo teve, né? Então, o sofrimento também traz um amadurecimento para a nossa vida. E que Deus abençoe a nossa vida aqui, na conclusão, que ofereçamos constantemente o nosso melhor a Deus, sempre com um coração grato e acompanhado de louvor e oração, como resultado de uma vida purificada pelo sangue de Jesus Cristo, pela palavra de Deus e na ação do Espírito Santo. É isso, que Deus abençoe a cada um dos nossos alunos e professores. Eu quero que você dê uma lida em alguns comentários. Estas lições de manjares, essas lições de Levítico, elas vão ser umas lições bem trabalhosas. Existem vários comentários e muitos comentaristas, eles puxam para assuntos diversos, mas você tem que trazer para o seu aluno que a ideia da oferta de manjares, né? E nesses ingredientes você identificar, por exemplo, não tem fermento, não poderia ter fermento, uma característica era o sal. Isso são características interessantes de Cristo, né? Sal é que dá sabor, é que preserva. Então isso tudo também traz como um aprendizado para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Amém.